Se alguém me dissesse uma semana atrás que meu mundo viraria do avesso por causa de um acidente idiota numa rua qualquer da Zona Sul, eu teria rido alto, um riso debochado, desses que a gente dá quando acha que tem controle sobre tudo. Mas não tinha. E foi naquele cruzamento mal iluminado que eu perdi o controle. Do carro, da situação, de mim. O nome dela era Neide. Eu só soube depois. Na hora, era só o corpo imóvel sobre o volante, o som abafado do airbag e o gosto metálico da culpa na garganta. Eu não vi o carro dela. Eu não vi nada. Estava saindo da casa de alguém que eu preferia esquecer, com a mente em neblina e o pé mais pesado do que devia. Quando ouvi o impacto, já era tarde demais. Desci do carro como quem acorda de um pesadelo, com a respiração errada e a alma fora do corpo. Tudo doía, mas o que mais pesava era a consciência. Ela estava desacordada. E eu, congelado. A mente dizia para correr. Meu sobrenome podia comprar silêncio, apagar rastros, inverter narrativas. Mas então, ele apareceu. Um rapaz magro, de camiseta manchada de graxa, surgiu entre os curiosos, olhos abertos demais, expressão em choque. Foi você que bateu no carro da minha tia? Perguntou, a voz baixa, quase implorando por outra resposta. Eu apenas assenti, mudo. Meu nome é Daniel, disse. Ela é tudo o que eu tenho. Me ajuda. Não pediu dinheiro. Não gritou. Só olhou nos meus olhos com uma sinceridade que desmonta qualquer defesa. E eu, Vinícius Alves de Moraes, filho de governador, herdeiro de construtora, frequentador de colunas sociais, fiquei sem palavras. Pela primeira vez, em muito tempo, fiquei sem roteiro. Pegamos uma carona na ambulância. No hospital, fiquei no canto do corredor, assistindo Daniel andar de um lado para o outro, como quem tentava afastar o medo na força da movimentação. Quando o médico saiu com a notícia de que Neide tinha fratura no fêmur, 2 costelas quebradas e precisaria ser sedada por precaução, Daniel quase desabou. Ela vai ficar bem? Perguntei, sem conseguir controlar o tremor na voz. Ele só me olhou. Ela tem que ficar. Naquela noite, não consegui voltar para casa. Fiquei no carro, no estacionamento do hospital, encarando o volante como se ele fosse me devolver alguma paz. Mas tudo o que ele me deu foi memória do impacto e da voz de Daniel. Voltei no dia seguinte. E no outro. Comecei a me acostumar com o cheiro de desinfetante, com o café ruim da máquina, com o jeito silencioso de Daniel de dizer tudo sem falar nada. Ele não me culpava, ao menos não como eu esperava, mas também não me tratava como vítima. Foi no 3º dia que me contou que trabalhava numa oficina perto dali, que fazia faculdade à noite quando dava, que a tia tinha criado ele desde os 7, depois que os pais morreram num incêndio, e que tudo o que ele sabia sobre coragem, ele tinha aprendido com ela. Por que você continua vindo aqui? Ele perguntou, do nada. Porque eu não quero fugir, respondi. E era verdade. Pela primeira vez na vida, não queria desaparecer, nem apagar o erro com cifras. Daniel assentiu. Um gesto simples, mas cheio de significado. E foi aí que começou. Não o romance, mas a mudança. Eu, que nunca tinha ficado mais de 2 dias no mesmo lugar, comecei a passar minhas tardes num hospital. O mundo lá fora seguia igual. Reuniões, brindes, manchetes. Mas aqui dentro, eu me sentia outra pessoa. Menos intocável. Mais humano. E quanto mais eu ouvia Daniel falar da tia, da vida simples, das batalhas diárias, mais eu percebia o abismo entre nós. E mais eu queria atravessá-lo. Mas o mundo não gosta de pontes, ele prefere muros. E o primeiro deles surgiu no fim daquela semana, quando meu pai descobriu tudo. Meu pai apareceu no hospital como quem invade território, sem aviso, sem convite. Chegou cercado de assessores, falando alto, dando ordens, distribuindo sorrisos falsos.
Quando me viu sentado ao lado de Daniel no corredor, a expressão dele mudou. Se antes era encenação política, agora era desprezo puro. Podemos conversar a sós? Ele perguntou, com o tom que não era um pedido. Fomos até o estacionamento. Ele acendeu um charuto, mesmo sabendo que era proibido. Olhou para mim com uma mistura de decepção e raiva. Você tem ideia do que está fazendo com o nosso nome? Ele disse. Com a nossa imagem? Fiquei em silêncio. Primeiro, a imprensa descobre que você estava no carro que atropelou uma mulher humilde. Agora, fotos suas com um mecânico de bairro? Você está brincando com a própria ruína. Ela ainda está internada, respondi. E ele é o sobrinho dela. Não é só um mecânico. Para você, talvez. Mas para o público, para o partido, ele é um problema. Senti o estômago revirar. Pela primeira vez, percebi que meu pai não via pessoas, via obstáculos. Se quer se redimir, ele continuou, faça do jeito certo. Transferência bancária, advogado, nota de imprensa. Depois, silêncio e distância. Eu não quero comprar o silêncio deles, rebati. Quero fazer parte da solução. Ele riu seco. Você não é solução nem para si mesmo. Tá iludido achando que pode apagar um acidente com boas intenções. Não pode. E se continuar assim, também não vai ter onde cair morto. A construtora não vai te sustentar para brincar de herói em hospital. Foi embora antes que eu pudesse responder. Mas não precisava. Já tinha dito o suficiente para me esmagar. Naquele dia, não consegui encarar Daniel. Saí pelas portas dos fundos, fugi como um covarde. Passei a noite em casa, trancado no meu próprio quarto, me sentindo pequeno demais para qualquer coisa. No dia seguinte, voltei ao hospital. Daniel estava lá, como sempre, mas não sorriu. Tá tudo bem? Perguntou, direto. Não, admiti. Ele assentiu. Imaginava. Vi as manchetes. Seu pai deu entrevista ontem. Gelei. Disse que lamentava o acidente, mas que tudo seria resolvido legalmente e que a família da vítima já estava recebendo o apoio necessário. Mentira. Não me surpreende, respondeu. Mas não é por ele que você está aqui, né? Balancei a cabeça. É por você. Foi a primeira vez que falei isso em voz alta. E foi também a primeira vez que Daniel desviou o olhar. Não precisa dizer essas coisas, ele murmurou. A gente sabe que somos de mundos diferentes. Eu não me importo com isso. Mas o mundo se importa, respondeu. E você não vive fora dele, Vinícius. Pode tentar por uns dias, mas no fim vai voltar. Aquilo me cortou mais fundo do que qualquer bronca do meu pai. Não porque ele estava errado, mas porque, no fundo, eu também tinha medo de que fosse verdade. Tentei argumentar, mas Daniel se fechou. Voltou a cuidar da tia, evitou meus olhos. Nos dias seguintes, a distância cresceu. Os cafés viraram silêncios, os sorrisos, acenos frios. E então veio a mensagem. Oi, tô cansado. Melhor a gente dar um tempo. Obrigado por tudo. Fiquei olhando aquela tela por minutos, como se ela fosse me dar outra resposta. Mas não veio. E eu não fui atrás. Em vez disso, voltei para o meu mundo. Ou tentei. Comecei a trabalhar mais na empresa. Saí em jantares com gente que eu não suportava. Tirei fotos com políticos que me davam nojo. Tudo tentando provar que ainda era filho de fulano, que ainda pertencia. Mas nada encaixava. Cada vez que eu via um carro igual ao da Neide, meu corpo travava. Toda vez que eu via alguém chamar Daniel no meio da rua, meu coração acelerava, para depois cair no vazio. Um mês passou. Foi no fim da tarde de uma terça que recebi a ligação. Número desconhecido. Alô? É o Vinícius? Disse uma voz rouca do outro lado. Aqui é a Neide, tia do Daniel. Meu coração disparou. Ele tá bem? Perguntei apressado. Mais ou menos. Mas não foi por isso que liguei. Só queria dizer que
Se aquela história da reforma ainda estiver de pé, eu aceito. Como? Ele não precisa saber agora. Só acho que algumas portas precisam ser reconstruídas. Literalmente. E talvez emocionalmente também. Fiquei sem palavras. Depois de tudo, ainda havia uma brecha, uma chance. Eu quero fazer isso direito. Prometi. Com ele, do jeito dele. Então aparece, ela disse. Mas vem com o coração, não com um trator. E foi assim que eu soube. Nem todo muro é para separar. Alguns só precisam ser pintados da cor certa para virarem ponte. Voltei à casa da dona Neide numa tarde abafada de sábado, com o coração apertado e uma pasta debaixo do braço. Sem arquiteto, sem equipe uniformizada, sem discurso ensaiado. Só eu. E algumas ideias rabiscadas em papel. Daniel estava na varanda, regando umas plantas que pareciam tão cansadas quanto ele. Quando me viu, parou. Não disse nada. Mas também não virou as costas. Oi, falei, parado do lado de fora do portão. Oi, posso te mostrar uma coisa? Ele hesitou. Depois abriu o portão com um gesto contido. Se for barulho demais, minha tia ainda está se recuperando. Prometo não levantar poeira. Sentamos no degrau da varanda. Abri a pasta e mostrei os esboços. Reformas simples. Funcionais. Coisas que ouvi a dona Neide comentar quando ainda estava no hospital. Pia que entupia, parede descascando, janela que não fechava direito. Daniel analisou tudo em silêncio. Depois, apontou para um dos croquis. Essa parede, quando eu era pequeno, ela era azul clarinho, igual o céu nos dias bons. A tia pintou depois que meus pais morreram. Disse que a casa precisava respirar de novo. Você acha que ela gostaria de ver essa cor de novo? Ele deu de ombros. Talvez. Então vamos pintar. Foi só isso. Nenhuma grande declaração. Nenhuma promessa de eternidade. Apenas a decisão de começar por uma parede. Nos dias seguintes trabalhamos juntos. Só nós dois. Tiramos medidas, compramos tinta, trocamos ideias. Daniel era prático, direto. Sabia o que queria. E eu, pela primeira vez, escutava mais do que falava. Aos poucos, o clima mudou. Ele começou a rir das minhas tentativas atrapalhadas de usar uma furadeira. Eu passei a respeitar o silêncio dele, que não era frieza, era atenção. Descobri que ele anotava frases soltas em um caderninho velho, que gostava de ouvir música enquanto pintava e que sempre tomava café frio sem reclamar. Naquela casa cheia de histórias, começamos a escrever uma nova. A dona Neide assistia tudo com olhos de quem já viveu muito e sorriu pela primeira vez, de verdade, quando viu a parede azul pronta. Tocou a tinta ainda úmida e disse: é como se o tempo tivesse dado uma volta boa. Naquela noite, sentei com Daniel no degrau da frente. O cansaço era físico, mas o que mais pesava era a vontade de falar. Eu ainda estou tentando entender o que aconteceu comigo, confessei. Você bateu com a cabeça, ele brincou. Pode ser, mas acho que foi mais no coração. Ele olhou para o lado, não fugiu, só ficou quieto. Depois de alguns segundos falou. Eu também não esperava nada disso, nem queria. Achei que você fosse só mais um cara tentando se limpar. Eu era, mas você me deu uma chance de ser outra coisa. Não sei se confio nisso ainda. Nem eu. Ele riu, baixo. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era desconforto, era cuidado, uma trégua. Tá com fome? Ele perguntou. Se tiver pão velho e café frio, já tô em casa. Na cozinha dividimos o pouco que tinha e naquele momento entendi que intimidade não é sobre luxo, mas sobre quem segura a tua mão quando o mundo desaba. Dali em diante, começamos a nos ver com mais frequência. Sem promessas. Sem pressa. Levei ele para conhecer meu apartamento. Ele riu da vista,
dos móveis caros, do elevador panorâmico. Disse que se sentia num episódio ruim de novela. Eu ri também. E pela primeira vez, quis mostrar aquele mundo com orgulho. Não por ostentação, mas porque queria incluir ele nele. Jantamos massa simples. Ele ajudou a montar a mesa. Falamos de tudo: infância, perdas, fracassos, sonhos adiados. Descobri que ele queria abrir uma livraria um dia. Com café e uma parede só de autores brasileiros. Mas é sonho bobo, disse. Não é, corrigi. É o tipo de sonho que move o mundo. No fim da noite, ao lado dele no sofá, perguntei com a voz quase apagada: e se eu disser que ainda quero aquele beijo? Daniel me olhou por alguns segundos. Depois se aproximou devagar. O beijo veio tímido, calmo, sem pressa, sem máscara. Era como se, depois de tudo, ainda houvesse espaço para recomeçar. E naquele instante, com o coração em paz e os dedos entrelaçados, percebi: o que a gente construiu ali não era uma reforma, era um lar. A notícia chegou, como todas as más notícias chegam, no momento errado. Eu e Daniel estávamos terminando de instalar a prateleira nova da cozinha da Dona Neide quando meu celular tocou. Era o número do meu assessor. Vinícius, precisamos conversar. Seu pai está dando uma coletiva neste momento. Sobre você e sobre o mecânico. O chão pareceu ceder. Liguei a televisão. Lá estava ele, meu pai, em frente a uma bandeira do Estado, com o mesmo olhar de quem acha que tudo e todos têm um preço. Meu filho tem enfrentado questões pessoais que exigem cuidado. Peço respeito à privacidade dele e da família envolvida. Mas deixo claro: as decisões dele não refletem os valores da nossa casa, nem do governo que represento. Daniel, do meu lado, ouviu tudo em silêncio. Não fez escândalo. Não saiu batendo porta. Apenas respirou fundo e disse: achei que ele fosse esperar mais. Eu também. Ele está tentando te isolar, né? Ele está tentando me dobrar. Daniel ficou alguns segundos em silêncio. Depois falou: talvez seja a hora de decidir se você vai se curvar ou ficar de pé. Aquela frase ficou na minha cabeça o resto do dia. À noite, fui chamado para uma reunião de emergência na sede da construtora. Os diretores estavam preocupados com a imagem da empresa. Um deles sugeriu que eu viajasse por tempo indeterminado para esfriar os ânimos. Vinícius, você tem que entender, disse outro. Essa história está ganhando proporções perigosas. Você namorando um rapaz da periferia, envolvido num acidente, com a imprensa caçando cada passo. Você quer que eu me esconda? Queremos proteger a empresa. E você, claro. Mentira. Vocês querem me calar. Saí da reunião sem olhar para trás. Pela primeira vez, sem medo de decepcionar quem esperava obediência. No dia seguinte, fui até a casa do Daniel. Precisava contar tudo e ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava no quintal, limpando os vasos. Quando me viu, enxugou as mãos e disse: eu vi seu pai de novo na TV. Ele está fazendo de tudo para me desestabilizar. Conseguiu? Um pouco, mas não o suficiente para me fazer sair daqui. Daniel me encarou. Você tem certeza disso? Porque o mundo onde eu vivo não tem escapatória fácil. Se você entrar, vai ter que sujar a mão. Vai ter que lutar diferente e talvez perder muito. Eu já perdi o que não valia a pena. Agora quero lutar pelo que vale. Ele não respondeu de imediato. Depois, soltou. A tia tá vendo tudo. Fingindo que não, mas tá preocupada. Com você? Comigo? Como que pode vir? Eu também tô com medo, Daniel. Mas acho que o medo é sinal de que estamos onde importa. Naquela noite, fiz uma postagem pública, uma carta aberta. Meu nome é Vinícius Alves de Moraes. Sou filho do governador. Mas isso não me define. O que me define
É o que escolho: amar, construir, defender. Não vou me esconder. E não vou abandonar quem me ensinou a ser melhor. A repercussão foi imediata. Alguns me chamaram de corajoso, outros de ingrato. Recebi ameaças, convites para entrevistas, críticas de jornais. Silêncio do meu pai. Mas o que importava veio num bilhete deixado por Daniel na porta do meu apartamento. Você ficou, mesmo quando tudo empurrou você para longe. Então agora é minha vez de ficar também. Na semana seguinte, voltamos às obras da casa da dona Neide. A reforma avançava, e com ela, algo dentro de mim se reorganizava. No último dia da pintura, ela nos chamou para o quintal. Quero dizer uma coisa para os dois, começou. Não importa se isso vai durar ou não. O que importa é o que vocês fizeram juntos. O respeito, a coragem, o cuidado. Isso vale mais do que qualquer título, sobrenome ou opinião. Daniel sorriu de canto. Eu abaixei a cabeça, emocionado. Naquela noite, voltamos a dividir o mesmo sofá antigo, agora limpo e com cheiro de tinta fresca. Você acha que ainda tem mais por vir? Perguntei. Tem, respondeu ele, mas dessa vez não vamos fugir. 3 meses depois da última tinta passada na parede da casa da dona Neide, tudo parecia outro, mas não só por fora. O que realmente tinha mudado era o que estava dentro. Dela, da casa, de nós. Daniel agora dividia os dias entre a oficina e um pequeno projeto pessoal. Uma estante improvisada com livros usados e café coado no canto da papelaria onde trabalhava. Eu ajudei com o que pude, mas dessa vez do jeito certo. Sem assumir, sem controlar. Só apoiando. Quero que esse espaço tenha cheiro de coisa possível, ele disse. E teve. A dona Neide ganhou uma nova rotina também. Voltou a caminhar devagar pela rua, riu mais vezes do que nos últimos anos e, segundo ela, descobriu que a velhice só assusta quando a gente vive sem propósito. Quanto a mim, eu ainda carregava meu nome, minha herança, meus privilégios. Mas pela primeira vez, aprendi a usá-los não como escudo, mas como ponte. Levei Daniel ao meu escritório. Ele chegou de camisa emprestada, andando com o desconforto de quem entra em território estranho. Mas bastaram 15 minutos para se soltar. Falou com os funcionários, deu ideias para campanhas internas, observou processos com olhos práticos. No fim da visita, meu sócio, o mesmo que nunca confiou em ninguém, me puxou de lado e disse: ele é diferente, faz você parecer menos marketing. Talvez porque agora eu não esteja tentando vender nada, respondi. Aos poucos, começamos a transitar entre os dois mundos. Almoço simples na casa da tia. Reuniões da construtora. Visitas à papelaria. Passeios de mãos dadas que, no começo, causavam olhares tortos, mas que, com o tempo, deixaram de importar. O ponto de virada foi o aniversário da dona Neide. Ela insistiu em fazer um almoço. Disse que queria os dois mundos sentados à mesma mesa. E lá estávamos nós. Vizinhos da rua, colegas da oficina, amigos da alta sociedade que fingiam não estar desconfortáveis com a informalidade. Tudo junto. No meio do almoço, meu pai apareceu. Sozinho. Sem segurança. Sem câmera. Todos pararam. Daniel segurou minha mão por debaixo da mesa. Eu não recuei. Meu pai se aproximou, me olhou com a expressão cansada de quem já perdeu, mas ainda tenta manter postura. Posso falar com você? Levantei. Fomos até a varanda. Ele começou sem rodeios. Você me expôs. Publicamente. Me desacreditou. Você me tentou apagar. Repetidamente. Silêncio. Mas, continuou ele, se é isso que te faz feliz, espero que pelo menos dure, porque não vai ser fácil. Já não é, mas é real. Ele assentiu, como quem aceita uma derrota com dignidade forçada. Depois foi embora sem cumprimentar ninguém. Voltei para a mesa. Daniel me olhou, perguntando com os olhos,
Apenas disse. Ele não entendeu, mas aceitou. Já é um começo, respondeu. À noite, ficamos sozinhos na varanda da casa. Você sabia que eu nunca tinha imaginado chegar aqui? Falei. Aqui como? Com alguém que me visse de verdade e escolhesse ficar mesmo assim. Eu também nunca imaginei. Mas é bom, né? É, e eu não quero mais imaginar outro lugar. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Só o som distante da rua, a brisa leve da noite e nossos corpos próximos como nunca antes. Você quer mesmo isso, Vinícius? Tudo isso? Comigo? Quero. De verdade. E se você deixar, quero construir mais. Então vamos. E foi assim. Sem fogos, sem promessas grandiosas, mas com uma certeza sólida. Nos meses seguintes, dividimos tudo. Medos, contas, conquistas. Alternamos entre meu apartamento e a casa da tia, que, segundo ela, ficava muito vazia sem o ronco de vocês dois. Daniel virou sócio da papelaria. Eu cedi parte do meu patrimônio para montar um fundo de apoio a microempreendedores da periferia. Ele não queria meu dinheiro, mas entendeu que podia usá-lo para o que importava. Nossa história virou manchete, depois virou nota de rodapé. E por fim, virou só isso. Nossa, do nosso jeito. O amor, no fim, não salvou tudo, mas salvou o que era essencial. O que fazia valer a pena ficar. E hoje, quando alguém me pergunta como foi que tudo começou, eu sorrio e respondo: com um acidente e com alguém que escolheu não fugir.